Olá pessoal, tudo bem? No capítulo deste sábado, a Madeleine vai prever o pior acontecendo, dizendo para o piloto do avião que eles precisam chegar ao Pantanal com vida. Ela até clamará a ajuda de Deus para que eles consigam superar o mau tempo, e o piloto tranquilizará a Madeleine, afirmando que conseguirá encontrar uma brecha em algum lugar do percurso. Tudo estará escuro. As nuvens vão deixar o piloto sem visibilidade e a escuridão tomará conta de tudo. O piloto perceberá que eles estão incomunicáveis, já que o rádio não funcionará sequer para que ele peça ajuda ou revele o que houve. E no vídeo de hoje, veremos a Madeleine sendo encontrada. Também veremos o Alcides abrindo o jogo com a Juma. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Jove deve ir embora do Pantanal? Ou ele deve permanecer ao lado da Juma? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de ver a Bruaca se vingando do Tenório, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Madeleine vai se desesperar e o piloto admitirá que ambos estão perdidos, não havendo nada a ser feito. Percebendo o desespero da mulher, o piloto afirmará que ela pode ficar tranquila, pois ele já passou por isso antes. Nada será capaz de trazer paz para Madeleine, que entrará em pânico, argumentando que estava maluca quando decidiu viajar nesse mau tempo horroroso. Já o piloto admitirá ter sido besta ao atender o pedido da Dondoca. O avião se perderá nos ares, até que a Madeleine gritará que está vendo o chão. Porém, as coisas vão piorar no momento em que o piloto afirmar se tratar de água, sugerindo que a Madeleine se segure. A última coisa que será ouvida é um grito de pavor da Madeleine, antes que a aeronave desapareça de vez e a tragédia efetivamente aconteça. Pela manhã no Pantanal, tudo estará calmo e sereno. O Tenório voltará de viagem e encontrará a filha esperando por ele. Nesse instante, o Crápula perguntará para Guta como estão as coisas e obterá a resposta de que não há nada de bom, porque a mãe provavelmente deve estar sabendo de alguma coisa. O Tenório se fingirá de desentendido, questionando do que exatamente a Guta está falando. Quando a Guta revelar se tratar da outra família do Tenório, ele não acreditará em momento algum que a Maria tenha descoberto as coisas, tanto que ele prometerá que vai ser capaz de amansar a esposa. O Tenório ainda dirá que deveria ter voltado à tarde, mas que não fez isso devido ao mau tempo. A Guta revelará que por lá também ameaçou um temporal, sendo que no fim das contas apenas caíram alguns pingos, nada de chuva forte. Assim, os dois entrarão em casa. Por outro lado, na fazenda dos Leôncio, a Irma correrá até o pasto e falará para o Tadeu que ouviu barulho de avião, acreditando que possa se tratar da Madeleine. Entretanto, o Tadeu revelará que foi apenas o avião do seu Tenório, que desceu na fazenda dele e já voltou para a cidade. Isso só vai deixar a Irma ainda mais preocupada, porque as chances de que a Madeleine tenha tido um fim trágico aumentarão cada vez mais. Entretanto, o Tadeu fará de tudo para tranquilizá-la, argumentando que provavelmente, em breve, a Madeleine aparecerá por lá, presumindo que o piloto tenha feito um pouso de emergência. A Irma comentará que o próprio Zé Leôncio havia dito que logo que amanhecesse, a Madeleine estaria lá, mas o Tadeu tratará de explicar que isso vai depender muito de onde o piloto desceu. O Tadeu afirmará que já está com o barco pronto para levar a Dondoca diretamente para a casa da Juma,
mas a Irma reclamará o tempo todo de que o ex-cunhado não deveria guardar tanto rancor da Madeleine para expulsá-la de lá, ainda mais sabendo que ela é cheia de frescura e está acostumada com o bom e o melhor. Nesse instante, o Tadeu afirmará para Irma que isso não é rancor, mas sim vergonha na cara. Enquanto isso, o Zé Leôncio falará para o Tibério que ficará pescando o dia todo, pois não deseja ver a Madeleine chegar, não sendo capaz sequer de imaginar a Madeleine entrando novamente naquela casa depois de tudo que passou. O Tibério afirmará que o patrão está mais que certo, além de apontar que acha até um atrevimento da parte da Dondoca voltar lá depois de tudo que ela fez. O Zé dirá que se a Madeleine foi até lá com a pretensão de encontrar o filho, seria muito bom que ela levasse o Juventino de vez, de volta ao Rio de Janeiro, demonstrando estar irredutível em relação aos dois. O Tibério ficará chocado com o patrão e deixará clara sua discordância a respeito de mandar o rapaz embora outra vez. Porém, o Zé Leôncio explicará que essa é a atitude mais lógica, uma vez que os dois não se deram bem desde o primeiro momento que o Juventino colocou os pés ali. Nesse instante, o Tibério afirmará que isso só aconteceu porque o Jove ainda não descobriu o pai que tem, enchendo a bola do patrão. Já o Zé sugerirá que eles parem de conversa e pesquem quietos, pois não está a fim de remoer o passado, principalmente por ser doloroso demais. Já na fazenda, o Tadeu pedirá para o Ari usar o avião para verificar se por acaso o piloto que estava com a Madeleine desceu em algum lugar. O Ari dirá que vai voar baixinho e verificar toda a região, principalmente os locais mais prováveis de um pouso de emergência, afirmando que caso encontre os tripulantes, levará ambos diretamente para a fazenda dos Leôncio. E o Tadeu pedirá para o Ari informar pelo rádio assim que encontrar qualquer coisa, até porque a Irma estará desesperada, aflita, temendo que o pior tenha ocorrido com a Madeleine. Na sequência, o Tenório tomará uma bebida, enquanto conversa com a filha a respeito das dificuldades financeiras que tem vivenciado. Ele afirmará que, além de ninguém ter dinheiro, as pessoas que têm estão com medo da reforma agrária, não havendo compradores para a quantidade de terras que ele possui. O Tenório reclamará que a cada mudança de governo no país, esse assunto volta à discussão, sendo que no fim das contas continua tudo na mesma, só sendo capaz de causar um paradeiro nos negócios. A Guta tentará mudar de assunto, afirmando que eles precisam falar sobre a mãe dela. Porém, o Tenório afirmará que está tratando de coisas muito mais importantes. Para o azar do Crápula, a Bruaca chegará bem na hora e ouvirá tudo. Ela cumprimentará o Tenório aos sorrisos, enquanto ele afirma que suas malas estão cheias de roupa suja para que a esposa lave. O cara de pau mandará a Bruaca lavar as roupas e levá-las lá para o fundo, como se ela fosse sua empregada. Porém, ela manterá o sorriso no rosto e mandará o próprio Tenório se virar e cuidar de suas coisas sozinho. Ele ficará boquiaberto, enquanto a Maria afirma que o Tenório deveria ter mandado lavar onde ele usou, deixando claro que não moverá mais uma palha sequer por ele. E o Tenório ficará com sua típica cara de tacho, enquanto a Guta debocha do fato do pai não ter lhe escutado. De volta à fazenda dos Leôncio, o Tadeu receberá uma chamada do Ari pelo rádio para dizer que não viu o avião do colega em pista nenhuma. A aflição da Irma só vai aumentar, enquanto o próprio Ari admite que por lá todos estão muito preocupados com essa história. O Tadeu perguntará se esse não seria o caso de avisar as fazendas, para saber se o piloto não desceu em alguma delas, mas o Ari revelará que essa foi a primeira providência que ele tomou. O Ari ainda revelará que a única possibilidade é que o piloto tenha saído da rota devido ao temporal. Para não deixar a Irma ainda mais tensa, o Tadeu afirmará
que o piloto deve ter feito um pouso de emergência em algum pasto, mas pedirá para avisarem caso tenha qualquer notícia. A Filó sugerirá que elas acendam uma vela para o anjo de guarda da Madeleine, mas a Irma começará a passar muito mal, imaginando o pior. O Tadeu fará de tudo para tranquilizar a Irma, assim como a Filó tratará de buscar um copo d'água com açúcar. Mesmo assim, a Irma cairá no choro, sem ter notícias da Madeleine, boas ou ruins. Já o Zé Leôncio começará a divagar ao lado do Tibério. Ele se perguntará sobre o motivo de nunca ver o tal velho do Rio, principalmente quando todos afirmam que o homem se parece com ele e pode até ser seu pai. O Tibério comentará que até mesmo Trindade destacou essa semelhança, mas o Zé afirmará que isso só pode ser conversa fiada de peão. Quando o Tibério apontar que até o Juventino disse que os dois se parecem, o Zé dirá que é só pelo fato do filho conhecer a história do desaparecimento do avô, podendo muito bem ser imaginação do rapaz. Mas o Zé Leôncio apontará que se encontrasse com esse velho do Rio, aí finalmente teria certeza. E o tempo todo, Zé Leôncio demonstrará que não acredita que o pai tenha lhe deixado agoniado durante todos esses anos sem notícia, até porque eles eram unha e carne. O Zé dirá ter sido criado na garupa do cavalo dele, não havendo pai e filho que nem eles eram. Mais uma vez, o Zé se lembrará de ter perdido a virgindade com uma mulher de currutela durante a comitiva, e sentirá cada vez mais falta do pai. Ele dirá ter feito tudo certo na vida, com exceção de seus filhos. Tudo isso sem saber que ele tem mais um filho perdido por esse mundão, o Zé Lucas de nada. O Zé Leôncio voltará para a fazenda e dirá que não pode ficar o dia inteiro esperando a Madeleine chegar, indignado com a possibilidade de dar de cara com a ex, mas sem saber que não há o menor vestígio nem da Madeleine, nem do piloto, e muito menos do avião. Por outro lado, o Tenório continuará indignado que a esposa não tenha preparado o almoço e nem queira lavar suas roupas sujas. Ele se perguntará onde foi parar a Bruaca e sairá atrás dela feito louco, inconformado com a revolta da mulher. Já a Guta permanecerá com o olhar de quem a avisou isso. A essa altura, a Maria estará dizendo para si que está começando a achar esse mundo cada vez mais bonito, aproveitando cada canto do Pantanal, desbravando as belezas naturais. O Tenório falará para a Guta que não vai permitir que a Maria lhe trate com tamanho desrespeito, mas a Guta fará questão de colocar panos quentes na situação, afirmando que a mãe deve estar vivendo uma crise. A Guta vai se dispor a preparar um ovo para ele, mas o Tenório deixará claro que não vai passar o resto da vida comendo ovo frito. A Guta afirmará que é a única coisa que vai fazer e que irá preparar para ela, sendo azar o do pai se não quiser. E o Tenório ficará sem entender nada a respeito do que está acontecendo em sua casa com essa mudança radical da Bruaca, que não é mais Bruaca. Depois de uma semana de buscas, as coisas só vão piorar para o lado da Madeleine e do piloto que a acompanhou ao Pantanal. Isso porque todos continuarão sem notícias da mulher, mesmo com buscas incessantes de absolutamente todos os pilotos da região. O Ari afirmará que o piloto provavelmente perdeu a rota e não chegou a descer em Aquidauana, pois lá não há qualquer notícia. E o piloto até pediu socorro pelo rádio, pois estava no meio de um vento muito forte, mas antes da resposta, a frequência do rádio saiu do ar. O Ari revelará pelo rádio que depois desse tempo todo de busca, o serviço de busca e salvamento deu notícias de que o avião foi encontrado. Porém, os ribeirinhos que ouviram o barulho do avião encontraram a aeronave quase totalmente submersa no Rio São Lourenço. O Ari vai contar que o avião caiu no rio, perto do pouso da Garça, sendo que apenas a cauda ficou fora d'água.
O Ari ainda revelará que nenhum corpo foi encontrado, sendo que, aparentemente, o piloto e a Madeleine conseguiram sair antes do avião ficar completamente submerso. Mas a outra possibilidade é de que as piranhas tenham devorado ambos, mas não haverá nenhuma mínima chance dos dois terem sobrevivido por serem arrastados pela correnteza e estarem machucados, o que atrai os bichos. A Irma cairá no choro, desesperada com a perda da Madeleine, e a Filó abraçará a rival para consolá-la pela tragédia. A Irma se sentirá culpada por acreditar que a Madeleine foi atrás dela, e o Zé vai se dispor a dar a notícia trágica para Mariana. Mas a Irma vai afirmar que precisa voltar para casa, pois sozinha a mãe não aguentaria tanta dor. Na fazenda do Tenório, a Guta revelará para o pai sobre sua desconfiança de que a mãe tenha ouvido alguma conversa dos dois. Porém, o Tenório garantirá que não, além de pedir para a filha nem falar nada para Bruaca, apesar de afirmar que vai mudar seus modos com a esposa, que deve estar se cansando dos maus tratos. A Maria terá colocado uma panela no fogo e mandará os familiares se servirem, mas no momento que a Guta for até o fogão, encontrará apenas água fervendo, e o Tenório ficará nos nervos com a situação. A Guta insistirá para o pai conversar abertamente com a mãe a respeito de sua outra família, mas ele continuará relutante, afirmando que isso só vai piorar as coisas. Na sequência, o Tibério vai até a tapera da Juma para encontrar o Juventino. Ele revelará que se trata de um assunto muito sério, tendo ordem apenas de levar o rapaz para casa. Quando o Jove aparecer, o Tibério revelará que o Zé Leôncio tem um assunto muito importante para tratar com ele, mas que, por ser sério, o rapaz precisa ir até lá. O Juventino vai se negar e mandará o Tibério falar para o pai deixá-lo em paz. Finalmente, o Tibério vai contar que se trata da mãe dele, porque a Madeleine viajou para o Pantanal, mas infelizmente não chegou. Desesperado, o rapaz vai concordar em acompanhar o Tibério, aflito com a situação. Durante o percurso até a fazenda, o Tibério revelará para o Jove que o avião em que a Madeleine estava há uma semana caiu no meio do rio, pois estava no meio de uma tempestade. O Tibério afirmará que ainda não acharam os corpos, mas que eles devem estar no fundo do rio, não havendo chances de sobrevivência no ninho de piranhas. O Jove vai chegar na fazenda devastado e cairá no choro pela perda da mãe, sendo consolado pela Irma. Até mesmo Zé Leôncio dará forças para o filho, mas ele não se conformará a respeito do motivo da Madeleine ter ido ao Pantanal. O Jove vai se culpar, acreditando que a mãe foi atrás dele, e o Zé Leôncio dirá que só não manda ninguém procurar por ela, pois não há esperança nenhuma de encontrá-la. Aos prantos, o Juventino falará para Irma que vai com ela ao Rio de Janeiro dar a notícia trágica para a avó. Por outro lado, quem vai aproveitar a ausência do Juventino na tapera será o Alcides. Dessa vez, o rapaz perguntará para a Juma se ela se lembrou do nome que falou para ela, do Tenório, obtendo a confirmação da onça. O Alcides abrirá o jogo totalmente, revelando que o Tenório vive bem perto dela e é o pai da Guta, garantindo ainda que pode contar mais coisas para a Juma desde que ela lhe dê atenção. O Alcides vai falar para a Juma que o Tenório não mandou gente para eliminar os pais dela, mas que ainda assim o Crápula é o culpado de tudo o que aconteceu. A Juma deixará claro que deseja saber de tudo e ele prometerá que vai contar cada detalhe. O Alcides revelará que muitas pessoas caíram num golpe do Tenório, sendo que a família de ambos foi vítima do Crápula. E foi por causa dele que toda a tragédia aconteceu, sendo o Tenório que causou o falecimento dos Marruá e também da família dele. A Juma revelará que sua mãe perdeu o gosto para tudo no Pantanal, mesmo tendo gado no local, pois não fez mais nada naquelas bandas. O Alcides dirá que o dono das terras só estava defendendo o que era dele, tendo eliminado a pessoa errada,
pois o Gil acreditava ter adquirido o pedaço de terra no Sarandi. Assim, o Alcides dirá que o pai da Guta, o Tenório, enganou a todos, se safou e ainda embolsou uma grana preta. A Juma ficará com ódio e prometerá se vingar do maldito. O Alcides aproveitará a oportunidade para colocar uma pulga atrás da orelha da Juma, mandando ela perguntar para a muda, que está falando novamente, de onde ela veio, quem ela é e o motivo de ter ido até lá. A Juma ficará aflita e questionará o Alcides sobre a muda, mas ele não vai revelar que a jovem foi atrás de vingança também, sugerindo que a Juma pergunte diretamente para ela. Assim, o Alcides partirá e deixará a Juma pensativa sobre a muda, com a onça prestes a descobrir que foi traída pela pessoa que lhe acolheu desse tempo todo. Enquanto isso, Zé Leôncio comentará com o Tibério que agora que o Jove vai para o Rio de Janeiro com a tia, é capaz de ficar lá de vez. Mas o Tibério vai duvidar que o Juventino faça isso sem a Juma, deixando o Zé Leôncio cada vez mais pensativo a respeito dos sentimentos do filho pela onça. Já o Jove revelará para Irma que precisa ir para a casa da Juma, pois gosta demais da onça, que é apegada pela tapera e pelo chão onde seus pais estão enterrados. A Irma dirá que o sobrinho suporta uma vida miserável com a Juma, mas ele admitirá que o amor lhe faz esquecer de tudo isso, sendo algo que ele nunca pensou que seria capaz de sentir. O rapaz elogiará a amada e deixará a Irma emocionada. Na sequência, o Juventino voltará para Tapera e revelará para Juma que precisa voltar ao Rio de Janeiro, pois sua mãe partiu dessa para melhor enquanto ia atrás dele no Pantanal. A Juma vai consolar o rapaz, que não saberá o que fazer. Já na fazenda do Tenório, ele chamará a esposa para ir para a cama, afirmando que está esperando por ela. O Tenório ainda pedirá para Maria soltar o cabelo para se deitar com ele, mas a Maria afirmará que não está com vontade, se recusando a manter intimidades com o marido, pois não lhe quer. A Maria afirmará que não é mulher dele, e sim sua bruaca, não tendo obrigação nenhuma com ele. Quando o Crápula ameaçar pegá-la à força, a bruaca o ameaçará de volta, o chamando de cobra criada e deixando claro que causará um inferno na vida dele. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!